Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A notícia que sacudiu o cenário esportivo brasileiro nesta semana veio diretamente da sede da Confederação Brasileira de Futebol, a famosa CBF, que confirmou oficialmente a devolução de 3 pontos ao clube do Remo, em decisão que pode mudar completamente o rumo do campeonato em andamento. O time azulino, que vinha lutando ponto a ponto para se afastar das últimas posições da tabela e, ao mesmo tempo, sonhando discretamente com uma arrancada rumo às primeiras colocações, agora respira novos ares. Com a decisão da entidade máxima do futebol nacional, o Remo sobe de posição, deixando para trás concorrentes diretos que até então se sentiam seguros. E é curioso notar como esse tipo de decisão não impacta apenas dentro de campo, mas também mexe com o psicológico de torcedores, adversários e até dirigentes. Afinal, cada ponto conquistado ou perdido no tapetão gera debates acalorados, discussões intermináveis e provoca, inevitavelmente, uma mudança de rumo no campeonato. A sensação é de que o Leão Azulino ganhou mais do que 3 pontos, conquistou também um impulso anímico que pode transformar a trajetória do time. O clube, que vinha pressionado por resultados, agora se encontra em posição de embalo e confiança, criando uma narrativa emocionante. O efeito imediato da confirmação dos 3 pontos ao Remo foi sentido já nas arquibancadas e nas redes sociais, onde a torcida, apaixonada e barulhenta como poucas, explodiu em celebrações virtuais, transformando a vitória nos bastidores em combustível para acreditar em uma reviravolta dentro das 4 linhas. Muitos torcedores tratam a notícia como uma espécie de gol fora de campo, um presente inesperado que pode fazer a diferença ao final da competição. O curioso é que, se para os azulinos a decisão é motivo de festa, para os rivais diretos a sensação é bem diferente. Times que estavam posicionados logo acima do Remo agora veem a aproximação repentina como uma ameaça inesperada, quase como se o campeonato tivesse sido reconfigurado de uma hora para outra. Há quem questione a decisão, há quem aplauda, mas o fato é que, no futebol brasileiro, os tribunais e bastidores frequentemente se tornam protagonistas, interferindo de maneira direta no rumo da bola rolando. O torcedor, acostumado com esse vai-vem, já sabe que nem tudo se decide dentro de campo, mas ainda assim não deixa de se surpreender com o impacto que um simples acréscimo de 3 pontos pode provocar. Nos corredores do Baianão, a atmosfera agora é outra. O elenco, que vinha sentindo o peso da pressão e do desgaste da temporada, respira aliviado com essa mudança que, embora administrativa, altera completamente a postura da equipe diante dos próximos jogos. Jogadores que antes estavam desmotivados, agora enxergam um horizonte mais claro, onde a possibilidade de alcançar uma posição honrosa na tabela volta a ser concreta. A comissão técnica, por sua vez, ganha um argumento poderoso para injetar ânimo no grupo, lembrando a todos que o campeonato ainda está aberto e que cada rodada pode reservar surpresas. O curioso é que, mesmo sem entrar em campo, o Remo conseguiu escrever um capítulo memorável em sua história recente. Essa virada nos bastidores não apenas aumenta a responsabilidade sobre os ombros dos atletas, como também reacende a chama do orgulho azulino, tão necessário em momentos de dificuldade. Afinal, em um campeonato disputado e equilibrado como o brasileiro, qualquer vantagem precisa ser maximamente explorada. A questão que surge agora é: até que ponto essa decisão pode mudar o destino do Leão e, consequentemente, de seus adversários diretos? É impossível ignorar o quanto essa movimentação gera desconforto em outras praças. Enquanto os torcedores azulinos celebram, as torcidas rivais levantam críticas e questionamentos, insinuando que a CBF estaria favorecendo o Remo em um momento crucial da temporada. Ainda que os argumentos oficiais estejam bem fundamentados, como geralmente ocorre em decisões dessa natureza, sempre há espaço para teorias conspiratórias no futebol. Os adversários alegam injustiça, lembram de casos semelhantes que não tiveram o mesmo desfecho e criam uma narrativa paralela, onde a credibilidade da entidade é colocada em xeque. No entanto, para o Remo e sua imensa torcida, pouco importa o burburinho externo. O que vale, nesse instante, é a certeza de que o time ganhou fôlego e tem tudo para surpreender no campeonato.
O futebol brasileiro sempre foi marcado por essa mistura de paixão, política e polêmica. Portanto, não surpreende que um simples ajuste de pontos possa ser tratado como se fosse uma final antecipada, com impacto emocional tão forte quanto um gol nos acréscimos. O fato é que a história agora ganhou um novo capítulo, e ninguém sabe exatamente onde isso pode terminar. A torcida azulina, conhecida pela devoção incondicional, já começa a projetar cenários otimistas, sonhando com uma arrancada histórica rumo às primeiras posições. As arquibancadas prometem ferver ainda mais nos próximos jogos, e a pressão sobre os jogadores aumenta, mas em forma de incentivo e esperança. O curioso é que, em alguns momentos, a festa parece maior do que quando o time conquista vitórias dentro de campo. Talvez porque essa conquista fora das quatro linhas traga consigo a sensação de justiça, de recuperação de algo que havia sido perdido injustamente. Para a nação azul, cada detalhe importa, cada decisão que beneficia o clube é tratada como uma vitória coletiva. É por isso que a atmosfera atual mistura alegria com responsabilidade. Os atletas sabem que, agora, não podem decepcionar. O desafio é transformar esses pontos ganhos em combustível para vitórias reais. O campeonato ainda reserva muitas rodadas, e cada jogo será encarado como uma final. Esse é o peso que carrega uma equipe que acabou de receber um impulso inesperado, mas que, acima de tudo, precisa mostrar dentro das quatro linhas que tem capacidade de honrar esse presente da CBF. O futebol, afinal, vive de narrativas. E a narrativa atual coloca o clube do Remo em evidência, não apenas como um time que luta bravamente dentro de campo, mas também como um símbolo de resistência fora dele. A decisão da CBF mostra que as batalhas esportivas também são travadas nos bastidores, e que, por vezes, a justiça chega de maneira tardia, mas chega. Para os azulinos, esse é um momento de união e de fortalecimento, onde cada voz ecoa mais alto, impulsionada pela sensação de que algo grande pode acontecer. A partir de agora, o que se espera é um Remo ainda mais competitivo, um Remo que jogue não apenas por vitórias, mas também para justificar essa nova chance. Os olhos de todos os torcedores se voltam para os próximos compromissos, onde será preciso provar que a alegria fora de campo pode, sim, se transformar em resultados dentro dele. E, como sempre, no futebol, nada é garantido, tudo é possível, e é exatamente isso que mantém viva a chama da paixão. O campeonato segue, mas o Remo agora carrega consigo a esperança de uma virada histórica. Se no primeiro momento a confirmação dos 3 pontos parece apenas um detalhe burocrático, em um olhar mais profundo percebemos que essa decisão pode ser o estupim para um efeito dominó na competição. Times que até então estavam confortáveis em suas posições medianas agora precisam se preocupar com a aproximação azulina. A matemática do campeonato foi alterada, e isso provoca um rearranjo imediato na estratégia dos adversários. Clubes que consideravam o Remo apenas um coadjuvante agora o enxergam como concorrente direto por objetivos maiores. Essa nova configuração faz com que cada rodada passe a ter peso ainda mais decisivo, e a tensão aumenta nos bastidores. Treinadores rivais precisam repensar planos, dirigentes redobram a atenção e os torcedores, é claro, não deixam de alimentar teorias e especulações. O futebol brasileiro, sempre marcado pela imprevisibilidade, ganha mais um ingrediente para manter viva a chama da paixão. No meio desse turbilhão, o Remo aparece como protagonista de uma narrativa que mistura justiça, sorte e oportunidade. E, como todos sabem, no esporte, quando esses 3 elementos se encontram, os resultados podem surpreender até os mais céticos. Esse é o charme do futebol, a incerteza que move multidões. Dentro do vestiário, os jogadores do Remo sabem que a responsabilidade agora é ainda maior. Não basta comemorar os pontos fora de campo, é preciso transformar essa energia em desempenho convincente dentro das 4 linhas. Os líderes do elenco já assumiram o papel de motivar os mais jovens, lembrando que a arrancada azulina precisa ser construída com suor e disciplina. O técnico, por sua vez, tem a missão de canalizar esse entusiasmo coletivo e evitar que a euforia se transforme em excesso de confiança. É preciso equilíbrio para aproveitar ao máximo a oportunidade concedida pela CBF. Os treinos já começam a refletir esse novo cenário, com maior intensidade e foco nos detalhes que podem fazer a diferença nos jogos. E a torcida, sempre atenta, acompanha cada passo com expectativa crescente.
O clima em Belém é de festa, mas também de cobrança. Afinal, não adianta ganhar pontos sem jogar-se, dentro de campo, o time não corresponder. A confiança voltou, mas ela precisa ser consolidada em resultados concretos. O futebol é cruel com aqueles que se acomodam, e esse é o alerta que circula diariamente entre os muros do Baenão. Os rivais, é claro, não estão nada satisfeitos. Alguns dirigentes já começaram a se pronunciar nos bastidores, demonstrando incômodo com a decisão da CBF. A narrativa que se constrói entre os adversários é de que o Remo estaria sendo beneficiado em um momento-chave do campeonato, algo que poderia comprometer o equilíbrio da disputa. Embora os argumentos sejam variados, a verdade é que essas manifestações revelam muito mais o medo da aproximação azulina do que uma preocupação genuína com a justiça esportiva. A proximidade na tabela incomoda, e a possibilidade de perder posições para um concorrente considerado menor mexe com o ego de clubes mais tradicionais. O burburinho cresce, e a cada nova declaração polêmica, a rivalidade se intensifica. Para o Remo, esse cenário é quase ideal, pois fortalece ainda mais a mentalidade de que todos estão contra ele, algo que costuma servir como combustível para desempenhos surpreendentes. No futebol, nada incomoda mais do que enfrentar um adversário que cresce diante das dificuldades, e é exatamente isso que o Leão parece estar fazendo neste momento. O campeonato ganhou mais uma narrativa paralela, e o público adora esse tipo de tempero. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O interessante é observar como o torcedor azulino transforma cada acontecimento em motivo de festa. A confirmação dos 3 pontos foi celebrada como se fosse uma final de campeonato, com ruas tomadas por bandeiras, fogos de artifício e cantos que ecoaram madrugada adentro. Esse entusiasmo contagiante tem um papel fundamental, pois cria um ambiente em que os jogadores se sentem protagonistas de algo muito maior. A energia das arquibancadas costuma ser decisiva em momentos de pressão, e o Remo tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, capaz de transformar o estádio em um caldeirão que assusta qualquer adversário. A partir de agora, cada jogo em casa será tratado como um verdadeiro espetáculo, e o peso da camisa azulina tende a se multiplicar. Essa união entre time e torcida é o que pode fazer a diferença, principalmente em campeonatos tão equilibrados, onde detalhes definem quem briga na parte de cima ou de baixo da tabela. O clima de otimismo em Belém é palpável, e a expectativa é de que esse seja apenas o começo de uma trajetória que ainda vai render muitas emoções. A imprensa esportiva nacional também repercute intensamente a decisão da CBF. Em programas de TV, rádio e portais esportivos, especialistas se dividem entre os que consideram justa a devolução dos pontos e os que questionam a oportunidade da decisão. Alguns analistas ressaltam que o futebol brasileiro sempre esteve sujeito a esse tipo de polêmica e que, independentemente da justiça do caso, o impacto na competição é inevitável. Outros, mais céticos, enxergam na medida uma interferência perigosa, que pode abrir precedentes para discussões intermináveis. Mas o fato é que, independentemente da opinião, todos concordam em um ponto: o Remo ganhou protagonismo nacional. O clube, que em muitas ocasiões fica à margem das grandes narrativas do futebol brasileiro, agora é tema recorrente em debates esportivos. Esse destaque não apenas valoriza a marca Remo, mas também fortalece a autoestima do torcedor, que se vê representado em discussões de alcance nacional. É mais um ingrediente que torna esse episódio tão especial. Afinal, para clubes de tradição regional, cada espaço conquistado no cenário nacional é uma vitória simbólica que tem peso gigantesco. E no meio desse turbilhão de emoções, o campeonato segue, com rodadas decisivas à vista. O Remo, agora fortalecido, entra em campo com a missão de provar que os 3 pontos confirmados pela CBF não são apenas um detalhe burocrático, mas sim um divisor de águas. A equipe tem a chance de transformar esse impulso externo em uma arrancada histórica, algo que pode mudar para sempre a memória da temporada. Se conseguir traduzir essa energia em resultados consistentes, o Leão Azulino pode, sim, surpreender até os mais descrentes e escrever uma página inesquecível no futebol brasileiro. O que está em jogo não são apenas vitórias, mas o orgulho de uma torcida que vive intensamente cada momento.
O burburinho criado pela decisão da CBF coloca todos os holofotes sobre Belém, e isso cria uma atmosfera de expectativa quase cinematográfica. No fim das contas, talvez a grande lição seja justamente essa: o futebol é feito de imprevistos, de decisões que mudam histórias e de paixões que se renovam a cada capítulo. E, nesse capítulo, o protagonista é o Remo, que agora tem em suas mãos a chance de transformar rumor em realidade. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.